Bom dia, graça e paz, meus queridos. Estamos aí, segunda-feira, hoje dia 7 de abril. Estamos já no 8º dia da campanha dos 40 dias de jejum e oração. E louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem nos guardado. Estamos aí uma nova semana e queremos juntos estudar o devocional e também termos esse tempo de oração juntos, o caminho da santidade. Essa semana nós temos como tema Deus nos chama ao caminho da santificação. Além do chamado da salvação, onde Deus chama as pessoas à salvação, Ele também nos chama à santificação. Deus deseja que nós estejamos nesse trajeto, no caminho da santidade. Nós temos hoje como tema Anda na minha presença e seja perfeito. Baseado em Gênesis capítulo 17, o versículo 1 que diz: Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Nós vemos aqui que o comando de Deus a Abrão, no versículo de hoje, é reiterado por Jesus em Mateus 5,48, que quando orienta seus discípulos a serem perfeitos como o Pai Celestial. Ambos os textos nos chamam a buscar a santidade e a plenitude de vida segundo os padrões divinos. E o Senhor não nos exige algo impossível, mas nos oferece o meio para alcançá-lo. O auxílio do Espírito Santo, conforme em Romanos 8,26, sem ajuda divina, jamais poderemos atingir a perfeição aos seus olhos, mas com Ele somos capacitados a viver conforme a sua vontade. Então é interessante que tanto essa chamada de Deus na vida de Abraão, de ser santo, de ser uma pessoa íntegra, nós vemos essa mesma chamada onde Jesus, Ele também chama os seus discípulos a serem santos, a serem perfeitos. Continuando aqui, é por isso que, mesmo que a tarefa de nos aperfeiçoarmos pareça difícil, não podemos ignorar o mandamento de Deus. Nos momentos de dificuldade, devemos clamar a Ele por forças, entendimento, sabedoria e graça, confiando que Ele nos capacitará a vencer as fraquezas da carne e nos aproximará da perfeição que Ele espera de nós. Então, realmente, essa tarefa, ela não é muito fácil, mas mesmo assim, nós temos que seguir, temos que estar sempre buscando forças no Senhor para que continuemos nessa caminhada de santificação. O apóstolo João nos diz que somos filhos de Deus e Ele não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele, Cristo, é puro. 1 João 3, versículos 2 e 3.
Os cristãos, eles almejam a perfeição, desejando tornar-se como o Pai e ser digno de habitar em sua presença. Esperamos que, quando Cristo voltar, nossos corpos sejam renovados e glorificados, transformando-se em corpos semelhantes a Ele. Filipenses 3:21. Nossa esperança é sólida quando buscamos a pureza e nos esforçamos para viver conforme a vontade de Deus. Abraão, ele se tornou Abraão, estabelecendo-se como um exemplo claro de fé e disciplina, de alguém que manteve sua retidão, mesmo naquele momento crucial da sua vida, quando o Senhor pediu que sacrificasse seu filho querido, o único filho pelo qual ele aguardava o cumprimento da grande promessa divina. Apesar da dificuldade, Abraão demonstrou disposição para obedecer, superando a provação e mostrando sua fé e integridade diante de Deus, conforme nos diz em Gênesis 22:14. É sempre uma história muito emblemática, ou seja, uma história que nos chama a atenção, a obediência de Abraão. Um homem que caminhava, um homem que seguia realmente em obediência ao Senhor, e mesmo quando foi-lhe pedido o seu filho em sacrifício, ele obedeceu. Com a ajuda divina podemos seguir o exemplo de Abraão, vivendo acima das distrações e futilidades do mundo. Devemos colocar nosso coração nas coisas do alto e lutar pela perfeição em Cristo Jesus, que foi perfeitamente obediente ao Pai em todas as coisas. Então nós temos o exemplo de Abraão na obediência, mas nós também temos o exemplo de Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo. Foi obediente ao Pai em todas as áreas da vida. E aqui no final diz ainda que não podemos atingir a perfeição de uma só vez, mas podemos ser aperfeiçoados um pouco a cada dia. Isso que é interessante. É exatamente isso que o tema traz para nós, o caminho da santidade. É um caminho a ser traçado. Não vamos nos tornar santos de um dia para o outro, mas é um caminho. Conforme aqui diz, podemos ser aperfeiçoados um pouco a cada dia. Não espere tornar-se perfeitos de repente. Isso levaria à decepção. Eu lembro de uma história de um fumante. Ele tinha muita dificuldade de parar de fumar. E como ele tinha essa dificuldade, ele simplesmente deixou de ir à igreja. Porque ele pensava, nossa, eu não estou conseguindo deixar de fumar. O que eu vou fazer na igreja? O que eu vou fazer lá? Eu estou numa vida de pecado. Então melhor não ir. E um dia o pastor encontrou esse homem e perguntou por que você não está indo à igreja. Ele comentou, mas eu estou fumando e eu não consigo parar de fumar, então melhor eu não ir, para não ser um escândalo na igreja. Aí o pastor disse para ele, mesmo que você esteja fumando, não deixe de ir à casa do Senhor. Isso vai te fortalecer. E quando você menos espera, você não vai ter mais prazer no fumo, mas você vai ter prazer nas coisas de Deus. Quando você menos espera, você vai estar liberto. E é o que aconteceu. Ele começou a ir
Por um bom tempo ainda ele estava fumando, mas ele foi reduzindo aos poucos o fumo, e quando ele menos percebeu, ele não estava mais fumando. Então é um processo, queridos, de santificação. Nós vamos nos lapidando, nós vamos nos limpando, e cada dia vamos nos tornando cada vez mais e mais perfeitos. Então continua aqui a leitura. Não espere tornar-se perfeitos de repente. Isso levaria à decepção. Em vez disso, se esforce para ser melhor hoje do que foi ontem, e melhor amanhã do que é hoje. Não permita que as tentações que talvez venceram você hoje te vençam novamente no futuro. Busque avançar sempre, um pouco mais a cada dia. E não deixe que a vida passe sem que você faça o bem ao próximo e a si mesmo. A aplicação em oração nos diz aqui: como você tem buscado viver de acordo com a perfeição que Deus exige, confiando no auxílio do Espírito Santo para superar as dificuldades, melhorar a cada dia e aplicar a fé em momentos de grandes provas? Como nós temos buscado essa perfeição? Sabendo que nós nunca vamos chegar naquela perfeição que o nosso Senhor Jesus foi. Mas o Senhor, Ele nos chama à santidade, ou seja, Ele espera que todos os dias subamos um degrau. E assim vamos nos tornando cada vez mais santos. O pastor Mike, que está online, ele coloca aqui: não importa onde estamos, como estamos e que idade temos, o nosso Deus é paciente. O nosso Deus é paciente e amoroso e nos faz um convite desafiador de viver a sua vontade e com uma vida de integridade. O Espírito Santo nos ajudará nesse processo de santificação. É importante, queridos, é nós caminharmos, é nós não pararmos nesse processo. Jamais. Se estamos em pecado, jamais pare de buscar o Senhor, jamais pare de ir à casa do Senhor, porque é lá que você vai ouvir a palavra vai entrar em seu coração, e você cada vez mais e mais se tornará forte para vencer o pecado. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Conforme nós temos já dito, a perfeição, ela não acontece de um dia para o outro, nunca vamos alcançá-la, mas dia após dia podemos chegar mais perto. Nós temos aqui o nosso devocional, a oração que diz: Senhor Deus, agradeço por me chamar para buscar a perfeição em sua presença. Com o auxílio do Espírito Santo, peço forças para superar as tentações e crescer em retidão, confiando em Ti nas dificuldades. Ajuda-me a alcançar, ou seja, ajude-me a avançar a cada dia em minha caminhada, refletindo o Seu amor e perfeição. Em nome de Jesus. É muito importante nós orarmos nesse sentido e pedirmos a ajuda do Senhor. Vamos para o nosso momento de oração. O pedido da CIB hoje, para nós orarmos pelo missionário Antônio e Maria. São missionários lá em Itacoatira, no Amazonas.
Itacoatira, Amazonas, missionário Antônio e Maria. E também pedem para que a Igreja do Senhor obedeça o ID, né? Tanto a igreja lá de Itacoatira, mas todas as igrejas, orarmos, para que nós nunca nos esqueçamos a razão primordial da igreja existir na terra é de obedecer o ID, de anunciar Jesus, para que cada vez mais e mais pessoas sirvam Jesus Cristo. Para que você seja um mantenedor fiel, né? A igreja, em todo o tempo, sempre teve homens e mulheres, que eram homens usados, mulheres usadas, que eram mantenedores, que ajudaram a manter a igreja em pé com doações, com ofertas, com dízimos. Que o Senhor nos ajude, que possamos também ser cristãos que são fiéis ao Senhor, em suas ofertas, em seus dízimos, porque isso tudo também é caminhar em santidade. Vamos orar, vamos continuar orando pela vida do Marco Schultz, pastor Valdir Biller, e tantos outros irmãos que estão enfermos. Talvez você conheça alguém. Vamos orar, vamos orar. Pai, nós te louvamos por mais um dia que podemos estar na tua presença. Te louvamos por o dia de hoje, segunda-feira, dia 8, ou seja, dia 7 de abril. Obrigado, Pai. Em todo o tempo, Tu tens estendido Tua mão sobre nós. Temos percebido o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua bondade. Obrigado, que podemos sentir a presença do Senhor, que podemos ter a presença do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Pai, que nós podemos te servir. Obrigado pela chamada da salvação, por ter nos salvado. E o Senhor nos chama para sermos santos, vivermos uma vida separada deste mundo. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos dia após dia em santidade, uma vida separada para Deus. Por mais que muitas vezes é algo tão difícil, mas nós clamamos, Senhor Jesus, ajude-nos, ajude-nos, irmãos, ajude-nos, ó Pai, para que possamos caminhar dia após dia em santidade. Pai, nós queremos aqui orar pelos missionários Antônio e Maria, que estão lá em Itacoatira, no Amazonas. Abençoa os teus filhos, encoraje-os. Ó Deus, supre suas necessidades, dê-lhes saúde e que possam com muita ousadia e coragem pregar a Tua palavra. Oramos, Senhor, para que as igrejas se despertem do ID. O Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou, e fazemos parte da Igreja do Senhor aqui na terra, que tem como objetivo de alcançar, de obedecer ao ID, de proclamarmos o reino, de dizermos para as pessoas que Jesus salva, que Ele é o único caminho, única verdade e vida. Desperte, Senhor, a Igreja do Senhor, desperte-nos, ó Pai, para que a gente não perca, para que não venhamos perder o foco. Oramos também, Pai, pelos mantenedores, acima de tudo, para que nós sejamos mantenedores fiéis em nossas ofertas, dízimos. Nos ajude, Pai.
Tudo que nós ganhamos, acima de tudo, é do Senhor. Querido Pai, oramos esta manhã em continuação pela vida do Marcos, pela vida do pastor Valdir e tantos outros. Talvez irmãos que estão me acompanhando neste momento, vão acompanhar depois, conhece algum familiar, amigo. Nós nos juntamos em oração e clamamos por restauração, curas, pois Tu és o Todo-Poderoso. Pai, atende o nosso clamor, a nossa oração. Em nome de Jesus. Oramos por cada um que está acompanhando ou vai ainda acompanhar este vídeo. Nos abençoe e nos guarde. Também durante este dia, nos guarde e nos livre de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus, nós assim oramos e te agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima e abençoada segunda-feira. Muitos devem já estar se preparando para o trabalho. Tenha um ótimo dia de trabalho. E se Deus permitir, estaremos aqui amanhã de manhã, às 6 horas, dando continuidade ao nosso propósito, estarmos aqui juntos, estudando o devocional e podemos ter um tempo de oração juntos. Um forte abraço.